Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a escola bíblica de Bíblia mesmo, dominical. Você pode estar vendo na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia, não há problema. Mas é a escola bíblica da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32. Eu já decorei, hein? Eu já decorei o endereço. Em frente à estação do BRT do Coreto aqui na Praça Seca. O nome é Barão da Taquara, mas é a Igreja Batista Barão da Taquara, que fica na Praça Seca. Você é bem-vindo. Quando você vier aqui, você pode me procurar. Eu não sou holograma, eu sou uma pessoa real, de carne e osso, que terei um prazer tremendo de conhecer e de conversar com você, como estamos fazendo aqui. Você também acho que deve aproveitar aí e dar um like, o gostei. Se você está aqui é porque você gosta de estudar a Bíblia e tem paciência para ouvir esse professor. Pois é, a gente compartilha da palavra de Deus aqui e nosso livro-texto é a Bíblia. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então, se você gosta disso, você compartilha aí com alguém, com um amigo. Quem sabe você vai sacudir essa pessoa, evangelizar essa pessoa com o poder da palavra de Deus. E é confiado neste poder e nesta palavra que eu quero convidar você a orar comigo, pedindo para que Deus nos oriente, continue nos ensinando por meio da sua palavra, por meio deste grande sermão, que é a carta aos Hebreus. Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é real e porque a tua palavra nos dá vida. Muito obrigado. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra e dá-nos sabedoria e entendimento para percebermos o que tu queres que nós façamos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você lembra que domingo passado começamos a conversar sobre os capítulos 7 e 8. Hoje a gente vai para os capítulos 8 e 9. Vamos fazer uma conexão, porque são muitas informações e não tinha como juntar esses 3 capítulos numa lição só, mas eu queria muito que você entendesse que Jesus, como a gente viu domingo passado, é o sumo sacerdote perfeito, e hoje a gente vai ver que Jesus é o sacrifício perfeito. Por isso, ele se sacrificou de uma vez só pelos nossos pecados. Então, vamos lá, vamos fazer uma muito breve recapitulação para pensarmos no público-alvo e no objetivo do autor. Bem, o público-alvo, você sabe que eram os judeus. O público-alvo desse texto são os judeus que se converteram para o cristianismo e por volta da época em que eles viveram, começou a perseguição aos cristãos. Então, por causa da perseguição, alguns retrocedem ao judaísmo. E o autor vai escrever, cuidado, não faça isso, porque você fazendo isso, você vai voltar aos primórdios que já foram deixados para trás e que nós já alcançamos a revelação total, que é Jesus. Por isso que ele vai falar que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior que Moisés, que Jesus é maior que a lei, que Jesus é maior que os profetas, que Jesus é maior do que a própria terra prometida. Jesus é a expressão máxima de Deus. Então, se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. E domingo passado a gente viu que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele não é da linhagem de Arão, não é da linhagem de Levi, que é um dos 12 filhos de Jacó, que é neto de Abraão. O que o autor faz? Ele não fala da descendência de Jacó, mas ele volta a Isaac e volta ainda mais a Abraão, para mostrar que Abraão já tinha relação com outro sacerdote, que é Melquisedeque. Então, nós vimos domingo passado, domingo, não sei se é domingo, segunda, terça ou quarta, nós vimos na lição passada, se você não viu, você pode voltar e ver, que está aí na playlist da igreja, que agora existe um novo pacto, uma nova aliança. E a gente vai começar daqui, fazendo um paralelo entre o antigo pacto e o novo pacto. Então, você tem o antigo
e você tem novo. E você tem o pacto. O pacto antigo e o pacto novo. Bem, o pacto antigo tem como mediador o sacerdote. O pacto novo tem como mediador Cristo. Então a gente já tem uma diferença aí. A gente tem também aqui no pacto antigo, você tem sacrifício de animais. Aqui você tem o sacrifício de Cristo. No pacto antigo, você tem leis em tábuas de pedra. No pacto novo, você tem leis no coração. Você está percebendo a diferença de um e do outro? Aqui, provisório. Os sacrifícios são provisórios. Aqui, o sacrifício é permanente. Aqui, o sacrifício tem que ser feito sempre. Aqui, uma única vez. Eu quero que você pare comigo para pensar nisso daqui. Tem um mediador. O que é a história do mediador? Mediador, como diz, é o que está no meio. Aqui você tem Deus e aqui você tem o ser humano. No antigo pacto, o mediador é o sacerdote. No novo pacto, o mediador é Cristo. Por isso vai dizer que Cristo é quem faz a melhor mediação entre o Deus e o homem. Quem está no meio aqui. Por que Cristo faz a melhor mediação entre Deus e homem? Porque Cristo é Deus e ele é também homem. Então, ele pode entender perfeitamente todos os problemas do homem. E ele pode perfeitamente entender todos os desafios dados por Deus. O sacerdote da linhagem de Levi não conseguiria fazer isso. Por quê? Ele não sabe a dimensão divina. Ele só sabe a dimensão humana. Então, Jesus é o sumo sacerdote, o mediador perfeito. Aqui, como é que o sacerdote fazia? Ele, naquele Yom Kippur, você já ouviu falar, né? Do Yom Kippur, eu sugiro que depois você leia o livro de Números. O livro de Números, eu pensei que eu tivesse anotado aqui, mas eu vou ficar devendo para vocês a referência de Números. Quem sabe fica escrito aqui a referência de Números que vai falar sobre o Yom Kippur. O que acontece lá naquele dia que o sacerdote, que o sumo sacerdote, deixa eu fazer aqui, que vai ficar fácil para você entender. Você sabe que existia o lugar, o tabernáculo, aqui é o tabernáculo. Você tinha, do lado de fora do tabernáculo, você tinha uma área grande, aqui você tinha as coisas que todos os sacerdotes adentravam e faziam. Aqui você tem o véu do templo, e aqui você tem um lugar santíssimo, ou santo dos santos. No tabernáculo você tinha o candelabro, que era a luz, aqui você tinha o altar do incenso, e aqui você tem a mesa dos pães da propiciação. Aqui entravam os sacerdotes todos os dias, os sacerdotes entravam no lugar
chamado lugar santo. E quem entrava no lugar santo dos santos? Só o sumo sacerdote, só o SS. Sumo sacerdote no lugar santíssimo, uma vez por ano. Mas antes ele tinha que sacrificar pelos seus pecados e também pelos pecados do povo. E aí ele entrava nesse lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo tinha uma coisa apenas aqui, apenas, né? A Arca da Aliança. O que tinha em cima da Arca da Aliança? Uma tampa chamada de propiciatório. Em cima desse propiciatório, anjos, um de frente para o outro. Anjos, todos feitos de ouro, eram a tampa do propiciatório. E aí o sumo sacerdote entrava, aspergia sangue, o sangue de um cabrito, de cordeiro, por cima disso, e aí tinha acesso. O que tinha dentro dessa arca aqui? 3 coisas. Tinha as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e o maná, que nunca se estragava, o que a gente chama de maná escondido. Vou botar umas florzinhas aqui, que a vara de Arão floresceu. Isso aqui estava aqui, o lugar santíssimo. Então, olha que coisa interessante. Hebreus vai apresentar para a gente um novo pacto. Hoje nós temos um mediador, que é Cristo, e ele é perfeito porque ele une Deus ao homem e o homem a Deus, porque ele sabe das nossas dores. Tinha um hino antigamente que a gente cantava: Cristo sabe das nossas dores, guiará até o fim, chegar, nenhum amigo é igual a Cristo, não, nenhum. Então, o sacrifício era ele mesmo, porque o sacrifício foi ele, por isso a gente chama, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As leis agora não estão mais em pedras, mas elas devem estar na mente, como a gente viu, Hebreus capítulo 8, dá uma olhada lá, Hebreus capítulo 8, nós terminamos a lição passada dizendo isso para você, capítulo 8, versículo 10, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então vejam que agora as leis não estão apenas em pedras, mas elas, depois que aceitamos a Jesus e recebemos a Jesus, a gente vai começar a entender as leis e Deus vai imprimi-las em nós. E isso vai ser de forma permanente, esse sacrifício foi feito de uma vez só. Agora dá uma olhadinha no capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. Capítulo 9, versículo 9. Esse lugar santo, esse lugar santíssimo, isso que eu desenhei para você aqui rapidamente, capítulo 9, versículo 9, está dizendo claramente: isso é uma ilustração para os nossos dias. O que é ilustração para os nossos dias? O tabernáculo, a ordem e as coisas que estão no tabernáculo, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. E agora, veja o versículo 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos,
mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Por isso que a redenção não é mais provisória, ela é permanente. O sacrifício de Jesus foi uma vez só e por todos os pecados. Então, se nós confessarmos, eu vou citar o texto bíblico, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você precisa entender que é o sangue de Jesus quem nos purifica de todo pecado. E por que esta tarefa é feita de uma vez por todas? Por causa disso daqui. Você precisa entender isso daqui. Isso é fundamental para que nós entendamos. Você tem aqui a ideia de uma balança. E uma balança só consegue o equilíbrio quando os dois pesos se equivalem. Aí a balança vai fazer o papel certo. Se eu botar muito peso para cá, esse aqui fica para cima. Se eu colocar muito peso para cá, esse aqui desce e o outro sobe. E aqui, imaginem que aqui estou eu, pecador, frágil, humano, cometeu erros, cometeu pecados. E do lado de cá, o que a lei dizia que nós tínhamos que fazer? A gente tinha que sacrificar uma ovelha ou um bode. O que acontece com isso? Eu valho mais do que uma ovelha ou um bode, mas eu tinha que colocar a mão sobre esta ovelha, como que transferindo os meus pecados para a ovelha, e a ovelha pagava com a vida. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, derrama o sangue da ovelha para não derramar o meu. A ideia era essa, exatamente. Então, mata a ovelhinha, que na verdade ela está morrendo no meu lugar. E agora entendam o que o evangelista vai dizer, o evangelista João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa interessante. Então, não há nenhuma ovelha que se equivalha a um ser humano. Então, o peso maior fica aqui do ser humano. Como é que esse peso vai ser equilibrado? Quando o outro ser humano morrer pelo meu pecado. Olha que coisa extraordinária. Quando o outro ser humano morrer pelo meu pecado, aí a gente consegue equilíbrio na balança. Por isso, Deus... Isso é lindo demais, gente. Deus se fez homem para pagar o preço pelo nosso pecado. Você entende por que Jesus é o sacrifício perfeito? Porque Deus se diminuiu a ponto de se tornar homem e pagar o preço por nós. Por que pagar por nós? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não deveria morrer porque ele não tinha pecado, mas ele morreu porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Ora, se ele carregou os nossos pecados sobre si e morreu por causa disso, porque o salário do pecado é a morte, como é que a gente tem vida? Porque o salário do pecado estava pago com a morte de Jesus. Mas como Jesus já pagou o preço do pecado com a morte, ele que não tinha pecado atravessou a morte lá para o outro lado. E agora, em Cristo, nós vamos ter vida. Entende por que Jesus é o sacrifício perfeito? Entende por que não valia a pena aquele pessoal retroceder, voltar atrás, a antigo pacto, a antiga aliança, a ter um mediador como um judeu, um sacerdote, que tinha tantos pecados quanto eles? Entende por quê? Não vale a pena voltar ao sacrifício de animais,
porque isso não paga de uma vez por todos os nossos pecados. Você entende o que eram as leis estarem do lado de fora, impingindo e obrigando aquelas pessoas a obedecerem à lei, senão elas seriam punidas, e agora a lei está impressa dentro de nós e nós temos prazer em obedecer à lei? Você entende essa dimensão? Isso a gente chama de uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa redimida, uma pessoa restaurada, uma pessoa refeita, uma pessoa recuperada pelo poder de Deus. Eu acho isso de uma beleza divina. Só Deus para fazer e para ter uma ideia tão extraordinária quanto essa. Jesus não tinha pecado, mas carregou sobre si os nossos pecados. E não é à toa que Jesus vai dizer lá: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus? Porque Jesus estava carregando os nossos pecados. Mas ele mesmo que gritou isso, na hora de expiar, ele vai falar: está feito, está consumado. Acabou a tarefa de carregar o pecado. Eu fiz o que tinha que ser feito. E é por isso que ele vence, que ele vem em glória, e em glória a gente pode viver, porque ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, mas ele é o sacrifício perfeito que Deus pagou por nós. Que amor é esse? Então, se nós tivermos alguma dificuldade para tocarmos a nossa vida, a gente precisa se agarrar em Jesus. Nos agarrando em Jesus, nós vamos conseguir alternativa para a nossa vida. Você lembra lá, acho que da lição retrasada, a gente vai dizer que a gente precisa ancorar a nossa fé em Cristo. Eu ancorando a minha fé em Cristo, ainda que meu barquinho balance para lá e para cá, eu estou muito bem seguro, porque a minha fé está agarrada em Cristo. 4 coisas eu quero destacar para você, para encerrarmos esse nosso estudo. A primeira coisa que eu quero destacar é que você consiga recordar comigo que o tabernáculo era apenas uma ilustração. Ilustração de quê? Da própria vida de Jesus. Não é à toa que João vai dizer que Jesus tabernaculou conosco. O que nós vemos no tabernáculo, nós vemos em Jesus. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é o acesso que nos dá ao lugar santíssimo, um acesso total a Deus, e não há mais separação. Lembra da musiquinha? O véu que separava já não separa mais, não separa, não tem mais separação. Não tem mais mediador além de Jesus. Então, a primeira coisa é: o tabernáculo é apenas uma ilustração da obra de Jesus. O segundo, o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus pagou o preço de sangue e pagou com seu sangue derramado na cruz. Lembra-se lá na hora da crucificação, Pilatos vai lavar as mãos e fala: olha, não tem nada com isso. E o povo todo gritou que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso, Jesus derramou seu sangue. Terceira coisa que eu quero destacar para você é que Jesus rasgou com sua morte, ele rasgou o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Todos nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Todos nós, pequenos, poderosos, conhecedores ou indoutos, financeiramente abastados ou sem nenhum recurso, basta buscarmos a Jesus, que é ele que nos conduz agora a termos acesso direto novamente a Deus. Então, vamos recordar: tabernáculo é apenas uma ilustração do que é Jesus para nós. Segunda coisa, o sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, e Jesus derramou o sangue por nós. Terceiro lugar, ele abriu o caminho
com o derramamento do seu sangue, para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. E quarto e último, só Jesus faz essa nossa conexão com Deus. É por isso que sempre que nós oramos, a gente fala assim, em nome de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que faz com que tenhamos acesso a Deus. Não importa o tipo de dificuldade que você tenha, não importa o tipo de angústia que você atravesse, o nome de Jesus tem poder. Tem poder para fazer você atravessar esse momento. Tem poder para te ajudar a não atravessar sozinho. E tem poder para te ajudar a suportar o que deve ser suportado. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Mas junto com a tentação, ele vai dar o escape para que você possa suportar. Eu creio nisso. Você crê? Exercite isso. Abra seu coração para Jesus e entenda que ele é o único sacrifício perfeito e o único que abre o nosso acesso ao Pai. Boa semana, Deus te abençoe e até o próximo estudo. Estaremos estudando juntos Hebreus. Tchau!